Você já pensou em quantas igrejas existem no caminho de Santiago de Compostela? Você já chegou a pensar nas características de cada uma dessas igrejas? Então é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Olá pessoal, sou Henrique Aguiar, um peregrino, alguém que se apaixonou por essa rota de caminhada no norte da Espanha. E nesse canal a gente conversa sobre o caminho de Santiago de Compostela. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre as principais igrejas que a gente encontra no caminho de Santiago. Nesse vídeo eu vou colocar simplesmente as igrejas, não vou colocar as ermidas e nem as catedrais. Eu vou fazer um vídeo específico mostrando essas duas construções, porque elas são muito específicas, tá? As catedrais de Burgos, Santiago, Pamplona e León, tá? São belíssimas. Então elas merecem um vídeo especial sobre elas. Você entra, você tem as esculturas, você tem os sepulcros. Então essas aí eu vou fazer um vídeo específico sobre elas. E nessa aqui a gente vai colocar principalmente as igrejas, tá? Não vou colocar todas as igrejas porque são muitas e algumas eu nem consegui entrar durante a minha caminhada. Mas nesse vídeo a gente vai colocar as principais e aquelas que têm algumas características que durante a sua caminhada vale a pena você visitar, você conhecer e tirar uma foto, tá bom? Então eu vou colocar a apresentação de forma que a gente consiga ter alguns detalhes, né, dessas igrejas, data de fundação e alguma característica especial, tá? E para a gente conseguir realmente mostrar o esplendor dessas igrejas, tá bom? Então deixa eu compartilhar a tela aqui. Então vamos lá, já compartilhei a nossa tela. Tá, então vamos lá. Então a gente vai conversar hoje sobre as principais igrejas do caminho de Santiago de Compostela. Esse é o nosso tema de hoje. Então vamos lá, a primeira grande igreja, que não seria uma igreja, né? É a Colegiata de Roncesvalles. Essa colegiata ela foi fundada no século XII, né? E o que é a colegiata? É uma reunião de tipo um mosteiro, né? Mais ou menos isso, tá? E seguindo a tradição de hospitalidade do caminho. Então, ela foi construída para apoio aos peregrinos. E seu estilo gótico impressiona especialmente a igreja principal, que abriga o túmulo de Sancho VII, o Forte, rei de Navarra. Então, a gente vai ver como característica principal dessas igrejas que a gente vai conversar, muitas delas têm túmulo de reis, de grandes sacerdotes, tá? Que foram muito importantes para o caminho de Santiago, tá? Até santos, né? Tem algumas igrejas delas que têm o sepulcro de alguns santos da Igreja Católica que muito trabalharam aí para o caminho de Santiago de Compostela. Então a colegiata ela é muito bonita, ela é gigante. Quando você vai chegando em Roncesvalles, você já vê uma estrutura muito grande. E Roncesvalles, na verdade, é só a colegiata, né? Ela tem pouquíssimas pessoas, em torno de 30, 40 pessoas que moram efetivamente ali, e voluntários que ajudam na hospitalidade aí da colegiata. Então, essa aqui, a foto da direita aqui, é a saída da colegiata, né? Bem aqui onde eu estou aqui, à esquerda, fica o restaurante, né? Então, quem vai fazer o caminho de Santiago, vale a pena fazer a reserva, tá? Para ficar na colegiata. Por quê? Não tem outro lugar para você ficar ali em Roncesvalles, é só a colegiata. Então, se você não fizer reserva e não tiver vaga, você vai ter que andar pelo menos mais uns 3 a 4 quilômetros à frente para poder encontrar um outro albergue, um local para você se hospedar, tá? E aqui, bem em frente, aqui onde eu estou atravessando a rua, fica essa placa, que é aquela placa tradicional de Santiago de Compostela, 790 quilômetros por estrada até Santiago, tá? Essa é a foto tradicional de quem faz o caminho de Santiago, tá? Então, tudo isso aqui é muito próximo. Eu não tinha essa noção quando eu fiz, né, o caminho. Quando você chega ali, é tudo uma coisa do lado da outra. Você já chega, a própria estrada ali, quando você vem lá dos Pirineus, ela já cai dentro da colegiata. E quando você atravessa, aqui atrás, ó, atrás de mim aqui tem tipo um portal, um pequeno portal, que você passa ali e já sai no restaurante, atravessou a rua, aqui se não me engano é N120, e você já dá de frente para essa placa aqui, que é uma foto muito tradicional. A outra igreja conhecida é a Igreja do Crucifixo, né? Lá em Puente la Reina, tá? A Igreja do Crucifixo, por que isso? Porque ela guarda uma impressionante a crucificação de Cristo, né? Em forma de Y. A gente vai encontrar isso aí em várias igrejas durante o caminho, né? Acredite-se que ela tenha sido trazida para a igreja por cavaleiros templários no século XIII, tá? Embora a origem exata seja envolta em mistério. Então ninguém sabe por que tem
essa crucificação de Cristo nessa pata de oca, né, que é em forma de Y, né? Ninguém sabe por quê. Ela é muito incomum, tá? E pelo que eu pesquisei, só tem nessa região aí do norte da Espanha. Tá? É uma versão menos comum da crucificação e seu simbolismo pode estar ligado a antigas tradições cristãs da Europa medieval. Tá? Então, é uma igreja muito bonita. Eu não cheguei a visitar essa igreja, porque quando eu cheguei, a gente estava muito cansado, né? Que a gente tinha ido até a ermida de Onate, né? A gente foi até a ermida de Onate, então quando a gente passou, a igreja estava fechada, então a gente não conseguiu entrar na igreja de Puente la Reina. Isso aqui é a crucificação de Cristo na pata de oca, né? Que é em forma de Y, tá? É uma representação bem diferente aqui, para a gente que é brasileiro, é bem diferente. A Igreja do Santo Sepulcro, em Estela, ela fica bem na entrada, quando você chega em Estela, você dá de frente. É uma igreja majestosa, ela é muito bonita, assim. Aqui são essa fachada, essas esculturas aqui são muito bem feitas, tá? E a entrada, assim, o pórtico dela é muito bonita, tá? Uma igreja bem antiga, tá? Me engano, é século XIII, século XIV, tá? Muito bonita mesmo essa igreja aqui, bem na entrada de Estela. Quando eu passei por volta de 3, 4 horas da tarde, ela estava fechada. Nós voltamos à noite ali e ela continuava fechada, então eu não tive sorte de entrar na igreja. Mas é uma igreja muito bonita, a fachada dela é muito bonita mesmo. A igreja de Santa Maria em Los Arcos, tá? Essa é uma igreja impressionante, ela é muito bonita, essa região aqui de Los Arcos é muito bonita, tá? Que é um exemplo impressionante da arquitetura gótica, com um altar magnífico e uma atmosfera serena que convida à reflexão. E o interessante, quando você chegar em Los Arcos, tem alguns albergues que ficam logo na entrada. Então não vale a pena você seguir e atravessar aqui, passar pela região da igreja, aqui à direita aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui no fundo aqui tem tipo um pórtico, aqui uma passagem, que aqui do lado fica o albergue municipal, tá? Eu fiquei num albergue não fiquei no municipal, fiquei num albergue particular aqui, tá? Bacaninha, do lado do albergue municipal, tá? Não foi um albergue dos melhores, mas cumpriu bem ali a função dele, tá? E logo aqui, nesse pátio aqui da igreja, ficam vários restaurantes, então você consegue um jantar bacana, é uma vista muito bonita, bem imponente. E a igreja, ela toca o sino de vez em quando ali, você até se assusta, mas é bem bonita essa igreja, bem bacana mesmo, tá? Por dentro dela é lindíssimo também, vale a pena visitar. Outra igreja muito conhecida, tá? Muito importante durante o caminho, é a igreja do Santo Sepulcro, em Torres del Rio, tá? É uma das principais destaques do vilarejo. Ela é muito parecida com a ermida de Eunate, né? Ela tem praticamente a mesma confecção ali, sextavado, né? Então, é muito bonita e é a segunda encomenda templária do caminho, tá? Lembrando que a gente tem 3 encomendas templárias, alguns locais a gente vê até 4 encomendas, mas os principais são 3 encomendas templárias. Eunate, aqui é a igreja, essa igreja aqui do Santo Sepulcro, e a igreja de Santa Maria, que a gente vai ver mais para frente, tá? Ela possui um estilo arquitetônico românico notável, né, com uma planta octogonal, semelhante à ermida de Eunate. A igreja foi construída pelos cavaleiros templários com um local de acolhimento e proteção para os peregrinos que passavam pela região. Muitas dessas igrejas elas serviam de acolhimento para os peregrinos, tá? Por quê? A gente tem que lembrar que o caminho começou lá no século XI, né? Então, assim, não tinha muitos locais, não tinha albergues. Então, os peregrinos acabavam ficando nas próprias igrejas, tá? Daí precisava daquelas identificações, da concha, né? De alguma identificação de que o peregrino realmente estava fazendo a rota jacobeia. Então, muitos locais, muitas igrejas eram realmente os únicos abrigos ali que os peregrinos tinham. Tá? E essa daqui é uma representação muito bonita, tá? Das igrejas, né, que a gente encontra no caminho de Santiago. Em Viana, a igreja de Santa Maria, essa igreja tem um aspecto interessante, ela é muito bonita mesmo, quando eu passei ela estava fechada também, tá? A gente passou ali por volta de 1 hora da tarde, tá? Ela estava fechada, e o túmulo de César Borgia, né, que era o filho do Papa Alexandre VI, né, uma figura histórica fascinante que inspirou Maquiavel na obra O Príncipe. Então, o túmulo de Borgia na igreja é um marco importante que atrai muitos visitantes, tá? Aqui embaixo eu coloquei aqui
a placa, né, do túmulo dele, César Borgia, que ele inspirou aí o Maquiavel a escrever O Príncipe. A história de César Borgia, ela é muito interessante, tá? Quem quiser pesquisar depois, eu vou fazer um vídeo mais à frente sobre essas figuras principais do Caminho de Santiago. Então, ele é envolto, ele foi uma figura muito importante ali, até na liberação, né, na libertação ali da Espanha. Então, é uma figura muito importante, por isso que ele tem o túmulo dele, né, ficou aí na igreja de Santa Maria, em Viana. A catedral, aqui eu coloquei a catedral, tá? Eu falei que eu ia colocar só as catedrais, as 4 catedrais principais. Essa catedral aqui é de Santa Maria de la Redonda, em Logronha, porque ela é muito bonita, tá? Tem uma fachada impressionante, tá? Mas ela não tem ela não é tão majestosa quanto as outras 4. Por isso que eu coloquei ela nesse vídeo aqui sobre as igrejas, tá? É uma fachada barroca. O barroco ele tem umas características, eu não entendo muito bem do barroco, mas o que eu me lembro é que ele é muito simples na base e na parte de cima ela começa a ficar mais detalhado, né? Então a gente vê que ela tem a base dela que é bem simples, aqui as 2 laterais, mas na parte de cima ela já começa a ficar bem detalhada com vários aspectos assim bem específicos, tá? Ele é um símbolo da cidade e um local de grande importância espiritual. É uma catedral muito bonita. Quando eu fiquei em Logronho, eu fiquei num apartamento aqui do lado, tá? Então a igreja também, de vez em quando ela toca o sino, é uma igreja muito bonita também. Tá? Quando eu cheguei também, ela estava fechada. Outra igreja de Logronho muito bonita é a igreja de Santiago El Real, conhecida como a igreja de Santiago Matamoros, né? Que esse é o aspecto principal dela. Tá? Tem uma arquitetura gótica, né, datada do século XV, ela é dedicada a Santiago, e o nome Matamoros se refere a Santiago como matador de mouros, simbolizando sua luta contra os inimigos do cristianismo. Na fachada principal da igreja, há uma escultura que aparece Santiago montado em um cavalo branco matando o mouro. É uma escultura bem impressionante. Ela fica bem aqui em cima. Aqui no meio aqui da porta, a gente subindo aqui na porta, a gente vê a figura de Santiago. E mais em cima, lá naquela parte bem superior, é onde a gente vê a escultura de Santiago matando o mouro, né? Então, aqui embaixo, não dá para ver na imagem, mas você vê o mouro ali agonizando, né? E ele com uma espada, ele matando esse mouro. É uma escultura bem impressionante e a gente vai encontrar isso em vários pontos do Caminho de Santiago também. Tem várias esculturas mostrando essa parte, uma das 3 faces de Santiago, que é o Santiago Apóstolo, o Santiago Peregrino e o Santiago Matamoros. Igreja de Nossa Senhora da Assunção, em Navarrete. Essa igreja ela é belíssima. Você olha na entrada dela, ela parece ser uma igreja bem simples, mas o interior dela é deslumbrante, com altares ricamente decorados e vitrais que iluminam o espaço com cores vibrantes, criando uma atmosfera serena e acolhedora para os visitantes. É muito linda. No dia que eu passei lá, ela estava aberta. Quando a gente chegou, ela estava fechada e logo depois ela abriu. Tá? Do lado aqui tem bem à esquerda aqui da igreja, tem alguns bares ali, muito bacaninhas. A gente tomou um café e depois, como estava muito frio, a gente falou, vamos dar uma olhada lá dentro da igreja. E a gente entrou e não nos arrependemos. Olha como que é linda essa igreja lá dentro. Só que é tudo dourado, tá? Muito belo. E a igreja tem uma coisa interessante, ela tem um botafumeiro também. Não é tão grande quanto o de Santiago de Compostela. Esse botafumeiro aqui deve ter mais ou menos 60 a 70 centímetros, tá? E ela serve também para defumar toda a igreja. Mas olha como essa igreja é linda por dentro, tá? É muito linda. E é interessante que Navarrete é uma cidade pequena, né? E por que tem essa riqueza essa igreja tão rica nessa cidade tão pequena? Então, isso aí mostra realmente a importância do Caminho de Santiago para essas cidadezinhas pequenas. Então, Navarrete tem muitos albergues. Navarrete é uma cidade muito bacaninha para ficar, cidade pequena, mas ela tem muitos albergues. Então, para quem quer ficar, andar pouco, né, uns 15 quilômetros, você chega em Navarrete. Então, vale a pena também. Mas é uma igreja lindíssima, uma atmosfera muito calma lá dentro, de realmente muita espiritualidade que a gente encontra lá dentro dessa igreja de Nossa Senhora da Assunção. Catedral de Santiago e Santo Domingo de la Calçada, né, na cidade do mesmo nome. Tá? É uma bela edificação que combina estilo românico e gótico. Aqui a gente já começa a ver o românico aparecer nas igrejas também. O gótico vai deixando um pouco e a gente já começa a entrar nos estilos românicos, né? A catedral é famosa não apenas por sua arquitetura impressionante, mas também por uma história intrigante que envolve um milagre.
Conta-se que um peregrino foi injustamente condenado à forca, mas Santo Domingo intercedeu e o homem foi encontrado vivo, pendurado na forca. Desde então, a catedral se tornou um local de peregrinação e devoção. É uma catedral muito bonita. Para você entrar, você paga. Para assistir a missa, você não paga. Mas para fora do horário da missa, você paga, se não me engano, 5 ou 10 euros para você visitar a catedral. Essa aqui é uma torre, que tem logo do lado uma torre muito grande, muito bonita mesmo. Você pode subir, custa, se não me engano, 3 euros para você subir e visitar até o alto lá da torre. Né? É uma região muito bonita aqui. Aqui é a torre, né, que eu acabei de comentar. Então você paga, você consegue subir até lá o ponto mais alto da torre, tá? E aqui é o galinheiro, né? Que é uma outra história também que a gente vê em Santo Domingo de la Calçada, que é a história do galo cantar. É a mesma história do galo de Barcelos, né? Só que com um outro enfoque. Um jovem ali foi condenado à forca e ele foi tentar apelar para o juiz. E aí ele falou para o juiz estava comendo um frango assado, ele falou assim, juiz, se esse galo cantar até o amanhecer, é sinal que eu sou inocente. E o galo cantou de madrugada. Então, aí o garoto foi liberado, o jovem foi liberado, e até hoje tem ficam esses galos aqui, esse casal de galos aqui, dentro desse galinheiro medieval aqui, é bem interessante. E aqui a parte à direita, aqui onde eu estou, é o pátio ali, onde fica a torre, a catedral e também uma outra construção que é interna lá desde lá, tipo uma prefeitura, tá, de Santo Domingo de la Calçada. E o túmulo de Santo Domingo de la Calçada está dentro da Catedral de Santo Domingo. Igreja de Santa Maria, em Belorado. Tá? Belorado foi uma cidade que, quando eu cheguei, eu acabei ficando no hotel, no albergue na entrada da cidade, que é o albergue A Santiago. É um albergue muito bom, excelente, só que ele fica na entrada da cidade. E acabou, como estava chovendo muito, a gente não entrou na cidade. A gente não conhecia a cidade. É uma cidade muito bacana, então vale a pena realmente você ficar nos albergues da cidade e não no A Santiago. Se você estiver muito cansado, aí não. Mas se você gosta de conhecer a história, gosta de conhecer algo mais sobre o Caminho de Santiago, vale a pena você não ficar no A Santiago e entrar, ficar lá dentro da cidade. Tá? E aí, quando a gente passou pela cidade, que a gente foi ver que a cidade é muito bacana. E aqui a gente viu a entrada aqui da igreja de Santa Maria, em Belorado. Uma igreja muito bonita também, ela fica num local bem central, é bem fácil de encontrar. Uma construção romântica que possui um impressionante altar-mor e detalhes arquitetônicos encantadores. Como eu falei, como eu fiquei no albergue em Santiago, quando a gente passou aqui era por volta de 7 horas da manhã, a igreja estava fechada. Mas é uma igreja muito bonita e vale a pena realmente ser visitada. Aqui a gente já começa a ver um aspecto interessante. Lá em cima da torre, já os ninhos de cegonha, né? É bem interessante. A gente começa a ver isso aqui bastante aqui, principalmente nas messetas, né? A gente vê bastante os ninhos de cegonha nas torres das igrejas. Monastério de San Juan de Ortega, em San Juan, tá? Um monastério do século XII, né? Foi fundado, né, por San Juan, um monge que dedicou sua vida a ajudar os peregrinos. O mosteiro é um exemplo notável de arquitetura românica e é conhecido por sua beleza simples e austera. Então, aqui à esquerda, a gente vê a entrada do monastério e lá ao fundo a igreja. É uma igreja linda, linda, linda. Ela não tem a beleza que tem, por exemplo, a de Navarrete, mas é uma igreja que você entra, tem uma atmosfera muito serena, muito tranquila, então vale muito a pena visitar. E o altar-mor, ele é decorado em pedra, a abóbada dela é em pedra, é uma igreja assim, você entra, você sente uma paz muito grande aqui nessa igreja aqui, tá? Na igreja de San Juan de Ortega. E o túmulo de San Juan, né, de Santo Juan de Ortega, está aqui na igreja também. É muito bonita mesmo. Tá? Aqui é o San Juan de Ortega, né, o túmulo dele. Tá bom? E aqui à direita aqui a gente vê mais uma foto mais próxima aí do monastério. Igreja de São Bartolomeu, em Ornilhos del Caminho, tá? É um exemplo da arquitetura local, tá? Essa igreja, se não me engano, ela é do século XIV, tá? Aqui do lado, aqui à direita, aqui a gente vê o albergue municipal, fica bem do lado da igreja. Mesma coisa, quando a gente chegou em Ornilhos, a gente foi lá na igreja para conhecer, a igreja estava fechada. Então a gente não conseguiu entrar na igreja de São Bartolomeu. Mas é uma igreja, assim, a parte externa dela é muito bonita mesmo. Está muito bem conservada, muito bem cuidada. Vale a pena aí a visita. Em Castro Reis, a gente tem a igreja de São João Bautista,
tem umas 4 ou 5 igrejas durante o caminho de São João Bautista. Então, são igrejas dedicadas a São João, mas e acabam tendo o mesmo nome, mas com estruturas totalmente diferentes, tá? É um dos marcos mais destacados aí da cidade, tá? Exibe uma arquitetura gótica notável e é um local de culto ativo, tá? Então, ela continua sendo um local de culto, né? De missas, tá? Onde peregrinos podem parar para refletir e recarregar as energias espirituais. É uma igreja muito bonita também. Quando eu passei, tá? No horário que a gente passou, ela estava fechada. Em Castro Reis também tem a Colegiata de Santa Maria del Manzano, tá? É uma colegiata, tá? Embora não esteja em todo o seu esplendor, ainda revela a grandiosidade de sua história e é um testemunho da importância religiosa de Castro Reis ao longo dos séculos, tá? É muito bonita, ela fica no alto, assim, numa pequena elevaçãozinha, não é uns 10 metros ali, tá? Mas é muito bonita, muito bacana mesmo. Esse senhor aqui que está na foto é tipo o padre ali que cuida da colegiata. A gente chegou lá por volta de umas 4 horas e ele falou, ó, ela acabou de fechar, né? Então ela ia abrir por volta de umas 8 da noite para uma cerimônia. E aí a gente acabou não conseguindo visitar. Mas ele conversou com a gente, ele falou, explicou mais ou menos ali a história da colegiata, muito bonita mesmo, uma estrutura muito bacana, gigante, muito bacana mesmo de se ver. Igreja de São Martin de Tours, em Fromestad. Essa igreja, ela fica, o pátio dela, lateral dela é bem grande, então ela fica bem destacada ali no meio dessa região aqui. Não tem como ver, passando em Fromestad, você vai dar de cara com essa igreja de São Martin de Tours. Ela é do século XI, tá? É um exemplo impressionante da arquitetura românica, com suas linhas simples. Pode ver que ela é bem simples, mas tem uma estrutura meio arredondada, essa característica aí da arquitetura românica, mais harmoniosas, né? Suas belas decorações, os peregrinos que passam por Flores geralmente ficam encantados com a simplicidade e a serenidade que emana desse edifício histórico. É muito bonito mesmo essa igreja aqui de São Martin de Tours, em Fromestad. Igreja de Santa Maria della Blanca, em Vila Alcázar de Sirga, tá? É uma outra das encomendas templárias, tá? Essa igreja é lindíssima, ela também ela fica no alto, assim, nesse tipo, essa mureta aqui. Você, aqui na frente, onde eu tirei a foto, tem uns barzinhos ali, a gente parou para tomar um suco ali, e a igreja fica bem na frente. É uma igreja muito grande, muito bonita, ela é do século XII, tá? É arquitetura gótica com influências românicas também. Então, a gente vê as duas influências aí nessa igreja. A fachada impressiona pelos detalhes ornamentais e sua grandiosidade. Um dos seus tesouros mais impressionantes é o sepulcro de Dom Felipe de Castilha, irmão de Afonso X, o Sábio, um magnífico túmulo gótico. Essa igreja é muito bonita também, ela é bem simples por dentro, tá? Ela tem mais aquela parte de pedras ali, não tem aquela parte mais dourada, de ouro, nada disso. Mas é uma igreja que você entra, ela tem uma atmosfera muito bacana. Você paga, se não me engano, €1 para fazer a visitação. E aí, se você quiser uma visita guiada, você paga ali, se não me engano, €5. Aí tem uma senhora ali que ela te explica tudo ali dentro da igreja ali de Santa Maria de la Blanca. E é interessante que é uma das encomendas templárias, né, a terceira encomenda templária do Caminho de Santiago. Muito linda essa igreja, é muito calmo, você entra, uma atmosfera muito bacana. Igreja de Santa Maria da Blanca, em Vila Alcázar, é a mesma igreja, né? E um dos detalhes dela impressionante, que é o Pantocrator e o Tetramorfo, esculpidos na parede, que são representações icônicas da arte cristã medieval. Aqui a gente vê o Pantocrator, na verdade, é Cristo sentado num trono, abençoando, né? Ele fazendo um gesto ali de bênção para quem vê a escultura. E o Pantocrator e o Tetramorfo são as representações dos 4 principais apóstolos em forma de animais. Então, é leão, se não me engano, é búfalo, tá? E uma águia, tá? Então, tem uma igreja, se não me engano, em Carrión de los Condes, que também tem o Pantocrator e o Tetramorfo, tá? E isso aqui, na verdade, era uma forma, daquela época, de você explicar o cristianismo. Tá? Então, essas esculturas aqui do lado, cada uma tem um significado, e era uma forma de você, era tipo uma Bíblia esculpida. É isso que eles costumam falar para a gente quando eles explicam isso aí. É uma Bíblia esculpida, então é a forma que os padres tinham de explicar, fazer o catecismo, né? Para a criançada e para aqueles que não sabiam ler, tá? Em forma de esculturas. É muito bacana mesmo, muito bonito aqui, fica bem
na lateral aí da igreja de Santa Maria, que é uma das encomendas templárias. Igreja de Santa Maria del Camino, Carrión de los Condes, tá? Essa igreja aqui é muito bonita também, é grande, por dentro é muito linda, tá? E aqui você tem uma missa, a gente tem uma missa muito bacana lá dentro. Deixa eu ver, isso aqui, a missa aqui dentro, e uma bênção do peregrino, um padre muito animado, assim, muito bacana mesmo. E ele traduziu, ele chamou o rapaz que era do albergue, tá? Que a gente ficou, para ir traduzir. Então ele falava em espanhol e o rapaz lá falava inglês, justamente para ter essa conexão com todos ali que estavam presentes. Muito bacana mesmo. E tem a foto, a imagem também esculpida de Cristo crucificado na pata de oca também. Essa aqui é a foto que eu tirei ali, fica bem à direita aqui da igreja. Então vê aqui o interior dela ricamente decorado, uma igreja muito linda mesmo, e a missa vale muito a pena participar. A igreja de Santiago, ela fica mais escondidinha, tá? E aqui nessa igreja, eu só passei em frente a essa igreja, porque a gente foi no culto na outra, então ela é famosa por ser um impressionante pórtico, ela tem um pórtico muito bonito aqui na entrada, tá? E se encontra uma série de esculturas românicas que retratam figuras humanas simbólicas, consideradas verdadeiras obras de arte em pedra. O que é que eu falei? É você fazer o catecismo usando ali as esculturas. E essa igreja também possui um impressionante representação do Pantocrator e do Tetramorfo. Aqui dá para a gente ver muito bem, aqui Cristo, aqui, né, com as escrituras sagradas na mão e abençoando, e aqui as esculturas aqui de um anjo, um leão, aqui, se não me engano, é um búfalo, ou coisa assim, e uma águia. São os 4 principais apóstolos aí sendo representados. São o Pantocrator, que é o Cristo, e o Tetramorfo. Tá bem interessante essa escultura. A igreja de São Pedro, Enterradilho de los Templários, tá? Papel como guardiões dos peregrinos, né? Defensores da fé. Então, a igreja de São Pedro, ela é datada do século XII também. Características típicas da arquitetura românica. Aqui eu falei, o românico já começa a entrar bem forte aqui nas igrejas, né? Na sua presença aqui. Então, aqui é a igreja de Enterradilho de los Templários. Também, quando a gente chegou, estava fechada a igreja, a gente não pôde visitar. Igreja de Santa Maria, em Sarragum, meio do caminho, tá? É notável por sua impressionante fachada e é rica decoração interior. Inclui obras de arte que narram histórias bíblicas. No fundo dela tem tipo um museu, tá? Que tem algumas peças ali importantes do caminho de Santiago. É bem interessante mesmo. Ela fica no alto de uma colina, assim. Você chega por baixo aqui, é uma subidinha, aí você chega, a igreja fica destacada lá no alto, que é uma característica que a gente vê muito das igrejas no Brasil, né? Que elas são colocadas nos pontos mais altos, pontos dominantes da cidade. Já lá nessa região da Espanha, a gente não vê muito isso, mas algumas igrejas, elas foram feitas no alto de colinas aí. Tá? E aqui você pode comprar a sua meia Compostela por 4 euros, tá? Que é metade da caminhada. Esse documento não tem nada a ver com o documento, com a Compostela que a gente recebe lá ao final, lá em Santiago. Tanto é que você pode ter começado em Sarragum e passar ali e pegar o certificado de meia Compostela. Então, não tem nada a ver com o outro. Tá? É um documento que vem num canudinho ali, é bem interessante. Eu não peguei, tá? Porque a gente chegou, a moça tinha saído, aí acabou que eu não quis pegar. Tá? Mas é uma igreja muito bonita, gigante lá dentro. Quando a gente chegou, tava tendo ia iniciar, né, um casamento ali, de alguma figura importante lá, porque a igreja estava muito decorada, muito bonita mesmo. Catedral de Santa Maria, em Astorga, tá? A catedral ela fica do lado do Palácio Episcopal ali de Gaudí, né? É linda, ela é muito bem decorada, tá? Ela tem uns detalhes na fachada aqui que são lindíssimos, assim, umas esculturas muito bem feitinhas. Cara, muito linda mesmo essa igreja aqui. Tava fechada também, então a gente só pôde visitar ela pelo lado de fora. Mas é uma igreja assim, a parte de fora já impressiona. Muitos detalhes, aqui no meio é um vitral muito bonito, muito bacana mesmo essa igreja. Ela é do século XV, ela passou por várias reformas, ela tem cores diferentes. Essa torre da esquerda, ela é mais escura, a torre da direita, ela é mais pro laranja, pro vermelho, assim. Então é diferente, é diferente. Tá? Você vê nitidamente ali as cores, parece que o arquiteto, que a gente até brincou, o arquiteto começou a construir, aí acabou o material, aí ele falou, agora eu preciso de mais material, eu compraram no fornecedor mais barato, tá com uma cor diferente. Aí ele falou, não, toca a obra. Tá? Então é bem interessante, assim, as cores elas são bem nítidas, são bem diferentes, né?
e no interior os visitantes são recebidos por um ambiente majestoso. Então é muito bonita, tá? Tem altas abóbadas e vitrais coloridos. Então é muito bonita essa igreja, mas que eu falei, quando eu cheguei ela estava fechada. A gente até ficou esperando ver se ela ia abrir, mas se não me engano ela estava em reforma na parte interior dela, a gente não pôde visitá-la. Igreja de Santa Maria de La Encina, em Ponferrada. Essa igreja ela fica no alto de uma colina e aqui do lado tem muitos restaurantes, muitos bares, ela fica do lado do castelo de Ponferrada, então assim, é muito central. No dia que a gente chegou, estava tendo uma festividade, né, da padroeira, tá? A imagem dela saiu, parecia aquela igreja a catedral ali, a Basílica de Aparecida. Então fizeram uma procissão, né? Muito grande, muita gente de vários lugarejos ali em volta, com várias representações. Foi uma procissão muito bonita, tocando gaita de fole, foi muito bonito. Então a igreja estava fechada. E aqui na frente tinha uma orquestra tocando, só de crianças, muito bacana mesmo. E a igreja estava fechada, né? Como teve essa procissão. Então a gente só pôde ver aqui a parte externa, mas a procissão também valeu a pena conhecer aí a cultura local, né? A igreja lá abriga a imagem da Virgem de Encina, padroeira da cidade, que atrai muitos fiéis e peregrinos. É muito bonita mesmo a escultura, é bem simples, a parte externa dela ali, mas ela é muito bonita, assim, a fachada, e o envolto dela ali é muito bacana, tá? Igreja de Santiago, em Vila Franca del Bierzo. Tá? Essa igreja fica bem no alto de uma colina, em frente ao castelo de Vila Franca. O castelo fica bem em frente aqui à porta, só que do outro lado da rua. Tá? Ela é do século XIII, ela é gótica e é famosa por seu altar maior e possui uma impressionante fachada. A fachada dela é muito bonita mesmo. Muitas escadas para chegar lá, não é uma chegada muito fácil, tem várias escadas ali. Não chega a ser a igreja da Penha, não. Mas tem várias escadas para você chegar. E quando a gente foi, ela estava fechada. Tá? Ela estava em reforma. Então, ela estava fechada, a gente não pôde visitar, a gente só deu a volta no entorno dela. Ela fica bem no alto, tá? Aqui você consegue ver toda a cidade. É bem bonito mesmo aqui a fachada da igreja de Santiago, em Vila Franca. Igreja de Santa Maria Real, no Cebreiro. Essa igreja aqui, eu vou fazer um vídeo específico sobre ela, porque ela tem muita coisa em volta nessa igreja aqui. Tá? Uma igreja muito simples, mas lindíssima por dentro, tá? Essa igreja ela é famosa para abrigar o Santo Graal, uma relíquia cristã que, segundo a tradição, é o cálice utilizado por Jesus durante a última ceia, tá? Por isso que eu vou fazer um vídeo específico sobre ela, porque esse Santo Graal, na verdade, não é um Santo Graal, é um outro cálice de uma outra história. Tem várias histórias envolvendo essa igreja de milagres, tá envolvendo uma rainha. Então vale a pena fazer um vídeo só sobre essa igreja aqui de Santa Maria Real, lá no Cebreiro. E a parte interna dela é bem bonita, tá? O dia que eu cheguei estava um frio lascado, mas a gente entrou ali, é muito bonito, uma atmosfera muito serena, muito bacana. E ela tem a oração do Cebreiro também. Ela fica bem aqui é o altar principal, fica bem à esquerda aqui, o altar do Cebreiro. É muito bacana, eu tirei essa foto aqui, tá? E aqui é uma outra foto da fachada da igreja aqui. Quando no inverno, por isso que no vídeo que eu expliquei sobre não fazer o caminho no inverno, isso aqui fica tudo coberto de neve, tá? O Cebreiro é muito alto. Na saída do Cebreiro a gente pegou chuva de granizo, então estava muito frio realmente, estava em torno de 2 graus quando a gente passou por aqui chovendo. Mas a igreja realmente é uma atmosfera muito calma e muito tranquila, vale muito a pena a visita. E não tem como, vai ter que visitar. Essa aqui é uma que o peregrino tem que visitar, essa igreja está sempre aberta, é muito linda essa igreja. Igreja de Santiago, em Trecastela, tá? Do século IX, uma igreja bem antiga, bem simplesinha, é o marco religioso da cidade. Ela tem uma arquitetura bem simples, mas encantadora. Ela é modesta, mas ela carrega consigo séculos de história. Pô, século IX, né? Muito tempo atrás. Ela fica numa área que aqui do lado é um cemitério, que é uma característica que a gente viu muito no caminho de Santiago, principalmente nas ermidas. Sempre tem a ermida e um cemitériozinho do lado, que é bem interessante. Tá? Ela é bem simples, mas muito bacana, tá? de visitar essa igreja aqui. Ela, que eu falei, o interno dela não tem nada demais, assim, mas a energia ali, você recarrega a sua energia visitando a igreja de Santiago de Tracastela. Igreja de Santa Marinha, em Sarriá, tá? Ela é construída em estilo românico, que oferece um belo exemplo da arquitetura medieval local, que são 2 fotos dela, que é a lateral. O albergue que eu fiquei era bem aqui do lado da igreja, tá? É uma subida, tá? Isso aqui é uma ladeirinha, você vai, e aqui é a fachada principal dela. Assistimos à missa nessa igreja de Santa Maria,
falei, ela não é tão majestosa quanto a de Navarrete, por exemplo, mas ela é muito bacana, muito bonita por dentro, tá? Vale a pena assistir a missa, um padre também muito, muito bacana, tá? Então, a igreja de Santa Maria vale a visita, vale realmente conhecer essa belíssima exemplo aí dessa arquitetura medieval local. E vocês já devem ter visto aquela foto com aquela placa escrito Sarriá, né, bem na saída da cidade. A igreja de São Salvador ela fica do lado, fica bem em frente a essa placa, tá? Também romântica, com uma magnífica fachada e uma sensação de paz que atrai tanto turistas quanto peregrinos. Como a gente estava aqui, a missa foi na igreja de Santa Maria e não na igreja de São Salvador, tá? Mas a gente passou só na saída aqui, mas é uma igreja pequenininha, mas é muito bacaninha, muito bonitinha essa igreja aqui de São Salvador. Igreja de San Nicolás, em Porto Marim. Essa igreja ela é envolta de muitas histórias. Tá? Ela é do século XII e é um belo exemplo da arquitetura românica. Ela parece uma caixinha de fósforo, assim, a miniatura de um castelo. Tá? Ela não é muito grande, não, mas é bem interessantezinha. A fachada dela já mostra aqui como que ela é. Né? Ela foi uma das construções removidas e remontadas durante a inundação, a mudança da cidade, né? Por conta da inundação, da construção da barragem. Então, se você olhar aqui, por exemplo, é uma igreja bem simples, então foi até mais fácil eles remontarem. A cidade, ela foi, por conta de uma barragem que foi construída, ela ficava bem no leito ali, próximo do leito do rio. Como a barragem foi construída, precisou fazer o lago. Então, tudo foi inundado. E algumas estruturas foram reconstruídas. E a igreja foi uma igreja, a numeração nos blocos. Então, aqui, ó, 487. Tá? A gente vê a numeração, porque eles numeraram bloco por bloco para poder fazer essa transposição e reconstruir a igreja. Aqui também tem vários locais, nessa fachada tem vários pontos aqui que tem a numeração. Elas estão bem apagadas já, mas é interessante você ver esse aspecto da igreja, é bem interessante mesmo, tá? Que foi essa reconstrução da igreja. Então você consegue ver essa numeração, como foi um trabalho muito bem feito. A igreja é bem simplesinha, eu poderia assistir uma missa ali também. É bem simplesinha, mas vale a pena visitar, tá? Ela é mais de pedra, não é majestosa, mas é bem bonita por dentro. A igreja de Sant Tirso, em Palas de Rei, tá? É uma construção de origem romântica com detalhes góticos, que é um dos marcos históricos mais significativos da cidade. Né? A igreja conserva um portal esculpido que encanta o visitante com sua beleza e simplicidade. Tá? Ela é bem rústica, mas é muito bonita. A gente passou, estava fechada, né? Lá em Palas de Rei. Mas muito bonita essa igreja também. Igreja de Santa Maria de Melide. Essa igreja aqui, a gente não dá nada. Aqui do lado aqui é um cemitériozinho que tem, né? Dos dois lados dela. Aqui é um túmulo, bem aqui na frente é um túmulo de alguém aqui. E na entrada dela aqui no chão tem umas lápides colocadas no chão. É muito interessante. É uma construção romântica do século XII. Essa igreja aqui, ela tem vários milagres que aconteceram ali dentro. Nessa fachada aqui na parte de dentro, eles foram tirar uma escultura, né, de Santa Maria que estava ali, Nossa Senhora, e foram colocar em outro lugar. Quando tiraram, viram que no fundo tem um coração esculpido na parede da igreja, né? E não tinha, né? As pessoas falam que não tinha. Então aquilo ali é tido como milagre. Então o altar dela, se não me engano, é do século VIII. Tá, o altar que tem nela é uma igreja. A gente parou, ficou mais ou menos 1 hora ali conversando com o responsável pela igreja, né? Era um rapaz ali, mais ou menos 40 anos. A gente ficou batendo um papo com ele, ele contou muita história dessa igreja. Essa igreja é muito bacana de ser visitada. Se você passar, ela estiver aberto, entre e conversa, ou com a freira, ou com o rapaz que fica ali. Vale a pena esse carimbo na sua credencial, porque é uma igreja que tem muita história bacana de fé e de milagres aqui que aconteceram aqui dentro. A igreja de Santiago de Arzua, em Arzua, uma igreja bem simplesinha, bem estilo gótico ali, mas ela é bem simples por fora, tá? É um ponto de parada para peregrinos que buscam reflexão já próximo ainda da chegada a Santiago. Uma fachada muito bonita, quando a gente passou também, ela estava fechada, a gente não conseguiu acompanhar a missa ali na igreja de Santiago de Arzua. E é isso aí, esse é o que eu queria conversar sobre as igrejas, né, de Santiago de Compostela. São igrejas belíssimas, cada uma delas tem uma história, tem um aspecto interessante que vale você visitar, vale você conhecer, tá? Não simplesmente passe pelas igrejas, não. Pare, entre, tá? E converse, geralmente tem uma freira lá dentro, as remidas geralmente também tem, né?
quando eu fizer o vídeo sobre as ermidas, contar algumas histórias, né? Mas vale a pena você entrar nessas igrejas, você conversar com a freira que está lá dentro, com o responsável da igreja. Geralmente é um voluntário que fica ali dentro para te mostrar a igreja. Eles têm muito prazer em carimbar. Você fala que é brasileiro, tem várias igrejas dessas que a gente entrou, brasileiro. Aí ele fala, já visitei o Brasil, conheço o Brasil, tá? E vale a pena essa interação com a população local, principalmente para conhecer essas igrejas, né? E às vezes você entra, você não dá nada, fala, minha igreja é bem simples, bem tranquila. Quando você entra, tem um esplendor magnífico lá dentro, a igreja é muito linda, ou mesmo que não seja tão belíssima como as catedrais, como a igreja de Navarrete, mas ela te traz uma atmosfera de calma, uma atmosfera de espiritualidade muito grande. Eu não sou católico, mas assim, mesmo sendo católico, você entrar nessa igreja, você tem uma conexão com o divino, com a sua espiritualidade, que vale muito a pena, te acalma um pouco ali, uns 10, 15 minutos que você faz a sua oração, e vale muito a pena conhecer essas igrejas, são construções lindíssimas, construções do século VIII, século IX, bem antes aí do descobrimento do Brasil. Então, você encostar a mão, eu gosto muito disso, encostar a mão na parede e você sentir a energia, sentir a vibe ali, daquelas pedras que já viram muitas coisas. Então, são locais lindíssimos que vale a pena a gente conhecer. Tá? E mais para frente eu vou fazer um vídeo sobre as ermidas e sobre as catedrais, as 4 catedrais principais. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curta, né? Deixe aí o seu like, compartilhe com alguém que queira fazer o caminho de Santiago, de forma que você fique inspirado, tá? Esse é mais um ponto que inspira a gente a fazer essa rota maravilhosa aí de peregrinação e de autoconhecimento, de espiritualidade, tá? Sobre o norte ali da Espanha. Vale muito a pena visitar essas construções, essas estruturas magníficas que a gente encontra no caminho de Santiago. E vou deixar aqui alguns vídeos, tá? Aqui ou aqui, né? Alguns vídeos aí como indicação para você assistir também sobre o caminho de Santiago, tá? Um grande abraço a todos. Buen camino!